Fase 9, item 9.1, barra de compasso e repetição. No item 2.3, você já aprendeu sobre as barras de compasso simples que indicam o final e o início de um compasso, as barras duplas que indicam a divisão de seção da música, por exemplo, entre a estrofe e o coro, e a barra de compasso final, que indica o final do hino ou da peça musical. Agora, você irá aprender sobre as barras de repetição, também chamadas barras de ritornello. A primeira é chamada de barra de início de repetição, ou início de ritornello, que são duas linhas paralelas, a primeira mais grossa que a segunda, seguida de dois pontos alinhados entre a terceira linha do pentagrama. Essa barra indica o início da seção que será repetida. A segunda é chamada de barra final de repetição ou final de ritornello, que são também duas linhas paralelas, mas agora a segunda é mais grossa que a primeira, e antes delas são colocados dois pontos alinhados entre a terceira linha do pentagrama. Essa barra indica o final da seção que será repetida. Assim, quando o músico encontra uma barra de início de repetição, ele já deve ficar atento e memorizar que esse será o ponto em que ele terá que iniciar a repetição do trecho. E quando chegar na barra de final de repetição, ele deve imediatamente retornar à parte inicial, sem interrupção da pulsação, sem fermata, mantendo precisamente o pulso. Veja um exemplo da utilização dessas barras de ritornello. Note que o terceiro e o quarto compasso serão tocados duas vezes porque estão entre as barras de ritornello. Em algumas partituras, eventualmente, você poderá encontrar apenas o sinal de final de ritornello. Quando isso acontecer, indica que a seção a ser repetida começa no início da partitura. Veja um exemplo. Nos nossos hinos, os sinais de início e de final do ritornello são sempre utilizados em conjunto. Além das barras de ritornello, o compositor poderá utilizar também as casas de ritornello. Isso acontece quando ele quer que o final de uma seção repetida tenha uma mudança no último ou nos últimos compassos. Assim, as casas de ritornello indicam o trecho que o músico deverá tocar em cada repetição. Veja, por exemplo, esta melodia. Perceba que há a indicação de casa 1 no terceiro compasso e de casa 2 no quarto compasso. Assim, a melodia deve ser tocada repetindo-se a seção que está entre os sinais de repetição, mas na primeira passagem se toca o que está na casa 1. E na segunda passagem se pula a casa 1
e toca o que está escrito na casa 2, prosseguindo até o final da partitura. Ouça como é executada essa melodia com as casas de ritornelo 1 e 2. Eventualmente, o compositor pode querer que a seção seja repetida 3 vezes, sendo as 2 primeiras tocadas de uma forma e a terceira tocada com uma finalização diferente. Quando isso acontecer, haverá a indicação de casas 1 e 2 sobre um trecho e a casa 3 sobre o trecho seguinte. Assim, o músico deverá repetir o trecho por 3 vezes, sendo as 2 primeiras tocadas exatamente como está entre os sinais de ritornelo. E na terceira passagem, ele deverá pular as casas 1 e 2 e seguir direto para a casa 3, prosseguindo até o final da partitura. Ouça como é executada essa melodia com as casas de ritornelo 1, 2 e 3. Em nossos hinos, todos os sinais de ritornelo utilizam também as casas de ritornelo. Isso acontece quando o hino deva ter todas as estrofes tocadas uma após a outra. E apenas ao término da última estrofe se tocará a seção final do hino, que é chamada de final. Para finalizar, ouça como exemplo o hino 298 e fique atento nos sinais de repetição durante a execução.